Olá, que bom ver você novamente aqui no canal Rede EDM. Hoje estou recebendo uma convidada muito especial, a professora Tatiana Carvalho, que vai falar para a gente sobre sustentabilidade. A professora é administradora, também coordena o Núcleo de Estudos da Sustentabilidade lá no Conselho Regional de Administração do Estado da Bahia e também coordena o MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis na Universidade Católica do Salvador. Professora Tatiana, é um prazer ter você aqui com a gente e eu queria que você começasse aí respondendo como é que você vê as transformações que existem sobre a sustentabilidade diante de um momento de tantas transformações que o planeta está vivendo. Eu entendo que desde a Segunda Guerra a gente não tinha passado por um momento de transformações tão significativas. E acredito que existirão efeitos sobre a sustentabilidade. Eu queria que você compartilhasse esse seu olhar conosco e dissesse como é que você vê esses efeitos. Bom dia, professor Sandro. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar sobre essa temática tão importante, inclusive nesse momento, como o senhor falou, né, de pandemia, que apresentam-se desafios cada vez mais que nos tiram do nosso normal, como o senhor falou, né, que nos tiram do nosso radar, nossa zona de conforto. Mas, por um lado, professor, isso é importante que seja refletido pelas organizações, que é um momento assim de transição. É um momento que nós, gestores, precisamos entender a sustentabilidade de forma mais sistêmica, que o nosso olhar, o nosso pensamento seja um pensamento sistêmico e que nós possamos criar elementos para ressignificar os nossos impactos, as nossas ações nos ecossistemas. Então, esse período também é um período de reflexão, para que nós, gestores, possamos entender quais são os desafios desse mercado no passado e na atual conjectura. Então, faz sentido que nesse momento se busca um novo normal, um novo padrão de consumo e produção para o nosso mercado, pensando na questão pós-pandemia, pensando nos picos de vulnerabilidade que estão nesse radar, que a gente busque elementos e atitudes menos impactantes. Isso fica muito claro a partir do momento que a gente vê nos ecossistemas as espécies se reproduzindo, o próprio céu de São Paulo mais limpo, as tartarugas desovando aqui no nosso litoral. Então, isso é a resposta que a natureza está trazendo de como a nossa ação antrópica, ela é impactante. Então, como eu falei no início, é um momento de reflexão. É um momento que a gente possa criar ideias, trazer diálogos para que a gente tenha uma ação menos impactante e mais includente. E isso faz sentido a partir do olhar sistêmico, como eu falei. Nessa conjectura também, inclusive quando o senhor me convidou, eu fiquei refletindo sobre algumas informações que chegam até nós nesse período, e eu queria aproveitar a oportunidade dessa live para trazer esse diálogo aqui. É importante que nós tenhamos no radar o tipo de informação que nós estamos consumindo. Qual é a relevância? Qual é a proposta que se traz de uma informação? Porque nós vivemos uma época de fake news e no momento que se fala em sustentabilidade, que a gente não pense numa visão reducionista da gestão da sustentabilidade, que a gente possa pensar de forma estratégica e pensar que o padrão atual, até a questão da pandemia, é um padrão que não é aceitável. É preciso que os gestores pensem em novos padrões de comportamento das organizações. Então, o que eu trago aqui para os ouvintes? Que nós tenhamos cuidado com algumas informações que são passadas e alguns conceitos, principalmente. Eu, professora Tatiana, eu questiono alguns conceitos que são trazidos para a sociedade como um todo, não só para o radar de gestão, que são, por exemplo, impacto zero, capitalismo consciente, reflorestamento. Esses conceitos, professor Sandro, eles são conceitos reducionistas e eles geram a sensação que é possível, de forma, digamos assim, completa, reconstruir um ecossistema, por exemplo. Que a gente sabe, nós que somos estudiosos, acompanhamos vários autores e pesquisas em sustentabilidade, que é quase que impossível ao ser humano fazer um reflorestamento. O conceito certo é o replantio, porque nós não temos a capacidade técnica de refazer uma floresta. Da mesma forma, essas questões que falam impacto zero, lixo
me preocupam porque passam uma certa ideia de que é possível reverter uma sensação de conforto que não existe. Nós estamos aqui dialogando nessa live, nós estamos impactando, o impacto existe. O que é preciso pensar é uma forma inteligente de trazermos essas atividades, de atuarmos nos ecossistemas e dialogarmos com as partes interessadas, principalmente os públicos em vulnerabilidade, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais inteligente. E aí, no outro lado, eu trago os conceitos que acompanham, que eu acredito, que são justamente a questão do empreendedorismo sustentável, as empresas do sistema B, e a que eu atualmente estou muito encantada, que é justamente os negócios com propósito, ou negócios de impacto socioambiental. Aí sim você traz um discurso de inclusão e de redução de impacto de forma inteligente, de forma que você construir um conceito, porque só alinhando aqui conceito como professora, viu? Os negócios de impacto, eles estão entre a iniciativa privada, aquele capitalismo mais agressivo, e o terceiro setor, que não visa lucro. Então, os negócios de impacto, eles estão nesse limiar. Eles podem, sim, gerar lucro para os seus empreendedores, mas eles têm uma atividade menos impactante, menos, digamos assim, competitiva. Faz sentido para eles trazer entregas sociais e ambientais. Então, quem puder e quiser aproveitar essa situação de pandemia para ressignificar suas atividades, para buscar ações menos impactantes, busquem informações, porque o período agora é buscar informações e se capacitar com elementos e, digamos assim, conceitos estruturantes, que eles tenham por detrás deles não interesses particulares ou questões de greenwash, que é realmente a maquiagem verde. A gente não está aqui querendo que os empreendedores, os gestores utilizem a sustentabilidade como um modismo ou como um momento passageiro, e sim como um pensamento estratégico, como um planejamento estratégico dentro das organizações. Então, eles podem sim buscar elementos de ecoeficiência, negócios menos impactantes, que a gente chama de empreendedorismo sustentável, para que a gente possa atingir de uma forma, ter uma visão menos reducionista da questão da sustentabilidade, professor. Isso me preocupa muito. Por um lado, é interessante que esse tema está vindo à tona por conta da pandemia, mas que a gente tenha esse filtro nas informações, busque entregas que são perenes, que busquem também a sustentabilidade de uma forma que se alcance que se tenha equilíbrio nas questões sociais, ambientais e viabilidade econômica, não por uma questão de modismo, não por uma questão apenas de vantagem competitiva nesse período de pandemia. Então, uma outra questão também que eu gostaria de trazer é que essas questões que eu estou trazendo aqui, Sandra, me preocupam pelo olhar reducionista, como eu falei, da questão da sustentabilidade. Quando se fala em compensação ambiental, ou termos de ajustamento de conduta, que a gente tem escutado muito, ou seja, as organizações geram impacto e tentam, de alguma forma, reduzir ou significar esse impacto negativo. E eu queria trazer para os seus ouvintes que o ideal é que a gente tenha um pensamento como o direito ambiental fala, que a gente evite o dano. Então, a gente trabalhe na prevenção. E eu gostaria de dar como dica aqui que seja estudado a questão da gestão do risco, que é preferível, é aceitável que se haja um risco para evitar dano. E aí, questões de compensação ambiental e a forma como o tema está sendo dialogado na sociedade me preocupa, porque a gente tem a sensação que é possível reverter o impacto. E muitas vezes a gente não consegue um impacto numa nascente, numa foz, na questão do próprio ecossistema. A gente identifica espécies exóticas sendo trazidas para outros espaços e a gente perde a visibilidade disso. E é preciso que o gestor tenha a consciência de que isso, às vezes, é um ponto sem volta. E por mais que existam elementos que digam não é possível fazer uma compensação, é possível ter um momento sobre essa conduta lesiva. Isso, na verdade, Sandra, às vezes na prática, não acontece como a gente gostaria, então é melhor que a gente atue evitando esse dano, evitando esse sinistro, evitando esse impacto. Essa é o principal, digamos assim,
olhar que eu trago para o seu público, que a gente tenha uma visão sistêmica do que está acontecendo, um planejamento estratégico da sustentabilidade que evite e tenha cuidado com as informações que estamos nos alimentando, para que a gente possa, sim, ter entregas nas organizações de forma menos impactante e mais includente. Eu te agradeço, suas colocações foram muito claras, com certeza estão contribuindo muito para o nosso público. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para finalizar essa nossa entrevista. Agradeço ao professor Sandro pela oportunidade e eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês que eu trago do nosso querido Gandhi, que foi uma liderança, um pacifista, e ele fala que a gente precisa ser a mudança que a gente quer enxergar no mundo. Então, vocês, enquanto gestores, querem um mercado mais sustentável, então a gente deve buscar elementos que gerem essa ressignificação. E, a partir do momento que a gente entende a sustentabilidade como estratégica, que o gestor possa ser um pilar para que isso aconteça. Dialogando com as partes interessadas, dialogando com o poder público, mantendo a ética no comportamento com essas partes. Então, esse é o maior legado que a gente pode deixar, que é pensar o gestor como estrategista no comando dessas modificações e que elas tenham longevidade. Obrigada, professor. Obrigado a você. O livro que você vê agora na tela, Sustentabilidade, foi organizado por mim e pela professora Tatiana, que acabei de entrevistar. Ele está disponível. Quem tiver interesse, basta entrar em contato comigo. O e-mail está aí. Obrigado.